A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos sauda é a vossa irmã em Cristo, Marta. Bom, hoje eu gostaria de trazer um vídeo para vocês. É um testemunho que eu gostaria de contar, para estar edificando assim a nossa fé hoje. E é uma coisa que tocou fortemente hoje no meu coração. E eu gostaria de estar trazendo para vocês também, tá? Para a gente ser edificado por Deus aí, por Jesus, edificar a nossa fé. Então, hoje, o testemunho foi o seguinte. Hoje, né, eu acordei e eu não estava pensando nisso, né, não estava pensando em nada. Para mim era mais um dia comum e normal. E eu acabei lembrando de uma pessoa que ela havia falecido não tem muito tempo. E essa pessoa estava com uma doença chamada leucemia, que é uma doença que é água no sangue, né? E essa pessoa faleceu recentemente, não faz muito tempo. Eu não tinha contato com essa pessoa, né? Mas eu conhecia. E eu lembrei disso. E sempre quando eu lembro de uma coisa que aconteceu, muito triste, uma pessoa que faleceu, por exemplo, uma pessoa que está doente, eu fico muito triste, meu coração aperta. Eu creio que vocês me compreendem. E eu acordei hoje, de repente eu lembrei disso. Então eu comentei com a minha mãe sobre o testemunho que eu ouvi na igreja onde eu congrego, né? A igreja do pastor Felipe Coutinho, pastor presidente Felipe Coutinho. E eu ouvi um testemunho dele, onde ele havia contado que ele foi curado, né? Ele foi curado de câncer no sangue, né? Que ele sentia fraqueza. E esse testemunho acho que ficou guardado no meu coração. Hoje eu lembrei e comentei com a minha mãe sobre isso. E ela falou que ela já sabia sobre isso, que ela havia lembrado, só que não lembrava disso. E fazia um bom tempo já. E eu não lembrava desse testemunho. Então, ela me havia lembrado também que eu também fui curada. E a doença que eu estava era a doença chamada leucemia. Eu estava com essa doença e fui curada. E eu não lembrava que tinha sido na mesma época, né, que eu havia sido, que o pastor havia sido curado também. E eu não lembro se foi na mesma época, se foi antes, não sei. Mas eu lembrei assim, mas não sabia que foi nessa época, né? E aí eu comecei a pensar, né, gente? A gente é tão ingrato para Deus, né? E a gente às vezes fazemos cada coisa que desagrada a Deus, e a gente sabe que desagrada. E a gente faz, né? E aí quando a gente vai parar para pensar no que a gente está fazendo, quando Deus fala no nosso coração, através de um testemunho, de uma palavra, através de um louvor, a gente vê aquilo que nós estamos fazendo, assim, é como se fosse um despertamento, né, para a nossa vida. E eu fui, assim, tocada por isso. Eu fiquei pensando, e eu ainda não havia orado, né, e era meio-dia. E aí eu sempre acordo um pouquinho, desperto um pouquinho, demora um tempinho, e eu vou orar para agradecer a Deus pelo dia, para falar com Deus. E eu senti uma vontade de agradecer, aí eu comecei a agradecer a Deus, falei, nossa Deus, muito obrigada, obrigado. Comecei a agradecer a Deus, porque isso foi muito forte para mim. Então, eu parei para pensar o quanto a gente é ingrato, o quanto a gente não sabe agradecer a Deus, porque Deus tem feito coisa maravilhosa, não somente para pessoas que estão na igreja, mas para pessoas que não estão na igreja também. Então, isso serve para você que está afastado, isso serve para você que nunca aceitou a Jesus, né? Você que já congregou em uma igreja, mas nunca chegou a aceitar Jesus, já visitou, já foi em uma igreja. Isso serve para os cristãos também, entendeu? Serve para todos. Então, a gente tem uma ingratidão dentro do nosso coração que é inexplicável. A gente não consegue compreender, a gente não consegue entender o quanto isso é gratificante, sabe? E todo dia, a todo momento, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, que a gente não testemunhe, Deus está livrando a gente. Inclusive,
eu fui livrada também. Deus me deu um grande livramento, gente. Para quem não sabe, eu tenho 16 anos. E na minha idade que eu estou, é claro que para esse tipo de coisa, para doença, para acidente, não existe idade, né? Mas uma pessoa jovem, e quantas pessoas jovens também já passaram por esse tipo de situação e nem sabe muitas vezes, né? Deus dá livramento. E eu fui livrada na igreja de derrame esses tempos, esses dias, né, atrás. Deus me deu um grande livramento de derrame. Então a gente para pensar, a gente vê o quanto isso é importante para a nossa vida, o testemunho, porque além de edificar a nossa fé, abre nossos olhos espirituais. E o quanto é importante o livramento na nossa vida. E o quanto Deus é maravilhoso, porque a gente não merece o livramento que Deus dá pra gente. Olha o que a gente está fazendo. Vamos olhar, parar para pensar naquilo que a gente está fazendo na nossa vida, que Deus está dando um grande livramento pra gente, e a gente não sabe agradecer a Deus pelo livramento. E a gente faz coisas para Deus que não agradam a Deus. Coisas que a gente para pensar, que chega a machucar. Chega a apertar o nosso coração. Então, é muito forte. Eu creio que você também tem um testemunho para contar. Mesmo que você não tenha testemunhado, que você não tenha visto o grande livramento que Deus deu para você, que Deus dá pra gente. Gente, é tanto livramento. Desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente recebe livramento de Deus. Quantas vezes a nossa mãe teve um grande livramento, a gente estando no ventre dela, ela poderia ter caído no chão e a gente poderia não estar aqui hoje. Até o dia que a gente está vivendo, o último segundo. Quem sabe Deus está livrando você agora de um acidente de ônibus, um acidente doméstico, uma doença fatal, uma bala perdida. É muito forte, gente. É uma coisa que é inexplicável o poder de Deus. Então eu gostaria que vocês refletissem nessa pequena mensagem, nessa pequena reflexão, nesse pequeno testemunho, e que vocês vejam a importância de servir a Deus e o quanto o ser humano é ingrato, o quanto eu sou ingrata para Deus, o quanto nós somos ingratos para Deus. Gente, a única coisa que a gente sabe fazer é pensar em nós. A gente não consegue pensar em mais nada. A gente pensa, eu preciso fazer isso porque eu sou jovem, porque eu tenho que me divertir, porque eu preciso beber, porque eu preciso sair com os meus amigos, porque eu preciso fazer isso, porque enquanto é tempo, eu não sei o dia de amanhã exatamente. A gente não sabe o dia de amanhã e nem o que pode acontecer mais tarde. E mesmo assim a gente não se importa muitas vezes. A gente acha que Deus vai dar o livramento. Mas eu quero dizer para vocês, que é para vocês ficar com isso no coração de vocês. Deus dá livramento, mas o livramento um dia cessa. O livramento não é para sempre. Você pode estar sendo livrado agora, mas amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Porque muitas das vezes a gente acaba esquecendo de Deus, esquecendo de tudo que Deus fez na nossa vida. E eu queria que vocês refletissem muito sobre isso, que vocês pensem. Eu creio que esse testemunho vai edificar vocês e eu espero que toquem no coração de vocês. E não vamos ser ingratos para Deus, não vamos nos deixar ser ingratos para Jesus, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Coisas que a gente viu, coisas que a gente não viu, coisas que a gente não vai ver e coisas que a gente vai ver. Então, eu gostaria que vocês refletissem e que vocês comentassem aí, talvez um testemunho de vocês foram curados, livrados de alguma coisa que foi muito importante para vocês. Eu peço para vocês que me ajudem para crescer o canal, que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem o meu canal e que, principalmente, Deus possa edificar vocês através dos vídeos e desse canal, amém? Desde já quero agradecer por essa oportunidade, quero saudar mais uma vez vocês com a paz do Senhor, quero pedir a vocês que vocês reflitam muito sobre isso, verdadeiramente, e vejam o que a gente está fazendo hoje em dia, né, para Deus. Então, muito obrigada, um beijo para todos vocês, na paz do Senhor Jesus, e sejam edificados em nome de Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo para vocês e até a próxima.